Olá, turma do sétimo ano, aqui é o professor Renan falando, professor de ciências. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas videoaulas de ciências e hoje vocês vão acompanhar lá da página 61, tá, turma? Lá está o nosso conteúdo. O tema vai continuar sendo a origem da vida, mas nós vamos abordar outros aspectos desse tema. Então preste atenção, fique ligado na aula e vamos lá. Na última videoaula, a gente abordou temas como a atmosfera primitiva da Terra, como ela era, quais eram os gases que compunham essa atmosfera e como possivelmente teria surgido os primeiros seres na Terra, né? Hoje a gente vai abordar o tema criacionismo e neocriacionismo e também o evolucionismo. Primeiramente, eu queria que vocês observassem, turma, aqui esse quadro bem bonito, né? Tá aqui uma pintura, ela é uma pintura que foi feita em 1510 pelo artista chamado Michelangelo. Ele fez essa pintura, né, na Capela Sistina, no Vaticano, dentro lá de uma igreja. Essa pintura está lá. E essa pintura, turma, ela retrata o ato da criação. Eu acho que vocês conseguem identificar, né, que o artista tentou representar aqui nessa figura Deus. Ele está cheio de anjos, né, rodeado de anjos, e ele está dando vida ao homem, né, está criando o homem. Deu o toque de vida para poder criar Adão, né? Deus criou o homem do barro, segundo as Sagradas Escrituras. Então, coloquei essa imagem justamente para a gente entender um pouquinho do criacionismo, né? Então, tem essa pintura, o homem sempre ele teve essa curiosidade de saber de onde surgiram os seres vivos. E a primeira teoria que foi criada para explicar isso foi a teoria do criacionismo, né? A teoria do criacionismo é a teoria religiosa, a teoria que tem lá na Bíblia, né, no livro de Gênesis, que Deus criou o mundo e tem toda uma sequência de criações que Deus fez, né? E por último ele fez o homem, no sétimo dia ele fez o homem e descansou. Então essa é a teoria religiosa para explicar o surgimento da vida no planeta Terra. É uma teoria que vai envolver uma ação milagrosa, né? Poderes místicos, um ser místico, que no caso seria Deus, que criou os seres vivos no planeta. Então é uma coisa mítica, né? Envolve poder sobrenatural nessa criação, né? E esses seres que foram criados, eles não evoluem. E quer dizer que do mesmo modo, do mesmo jeitinho que Deus criou o primeiro animalzinho lá no Jardim do Éden, esse animal permaneceu igual até hoje. Ele não sofreu nenhuma mudança. Ele não evoluiu. Da mesma forma que Deus criou o homem lá no início, ele permanece até hoje sem evoluir. Isso aqui é a teoria do criacionismo, né? Nós fomos criados por Deus, que é um ser super poderoso, né? Que criou tudo, tudo e todos. Já o neocriacionismo, turma, ele sustenta a teoria que a vida é algo não aleatório. Vocês lembram lá quando eu falei para vocês da teoria da geração espontânea ou abiogênese, tá? E biogênese? Na teoria da biogênese, a vida teria sido criada de forma espontânea, lá com a junção dos gases da atmosfera primitiva, com a radiação solar, calor, as tempestades elétricas, teria surgido as primeiras moléculas orgânicas, e dessas primeiras moléculas orgânicas nos fundos dos mares teriam surgido os primeiros seres vivos. O neocriacionismo, ele acredita que na verdade não foi uma coincidência, que foi algum ser inteligente, né, foi uma criação não aleatória, foi algo de propósito. Alguém criou a vida de propósito, não foi uma coisa assim que surgiu espontaneamente do nada, né? Então, na teoria do neocriacionismo, essa criação ela é uma criação feita com o propósito de surgir vida. Alguém chegou lá e combinou os materiais para que surgisse vida. Ou seja, a vida ela é um desenho inteligente que alguém planejou, alguém projetou a vida. E não se sabe qual é esse ser, né? Então é bem parecida com o criacionismo. Só que no criacionismo entra a figura de Deus, que criou todas as coisas, e aqui não. Entende-se que foi algo inteligente, alguma inteligência superior que criou a vida. Ok? Então criacionismo e neocriacionismo. Essa pequena palavrinha aqui, neo, né, ela quer dizer que é um novo tipo de criacionismo, uma nova ideia do criacionismo que já existia, o criacionismo que tem das religiões, né? Inclusive,
Eu falei do criacionismo, eu citei aqui a história bíblica, né, que Deus criou o mundo, mas de acordo com cada cultura tem uma história para a criação do mundo, né? Cada cultura tem a sua própria história. Os índios contam uma história para a criação do mundo, os egípcios contam uma história, os gregos, né, quem criou foram os deuses lá do Olimpo, criou a terra, os seres humanos. Então cada cultura tem sua versão da criação, e esse é o criacionismo, e ao contrário do neocriacionismo, né? Vamos entender um pouquinho mais aqui. Turma, entra aí depois de tudo isso a figura de outra teoria, que é conhecida como teoria da evolução ou evolucionismo. Aí aqui nós estamos vendo essa imagem, né? Nessa imagem tem aqui um primata, um macaquinho, né? Que está com uma ferramenta aqui na mão, um pedaço de osso. E aí ele vai modificando, né? Com o passar do tempo ele vai evoluindo até chegar ao formato do homem. Isso aqui nada mais é do que a teoria da evolução, que todos os seres eles vão evoluir com o passar dos anos, eles vão se adaptando às situações da natureza, às condições do ambiente, e aí eles vão evoluindo. Os seres mais fortes eles evoluem e se reproduzem, e os mais fracos acabam sucumbindo às adversidades da natureza, tá certo? Então essa aqui é a teoria do evolucionismo, tá certo? Vamos lá. Turma, e essa teoria ela foi criada, na verdade, por esse cientista, né, esse naturalista chamado Charles Darwin. Charles Darwin ele estudou várias espécies de animais, e ele chegou à conclusão que alguns animais eles teriam evoluído de acordo com o ambiente que eles viviam. Eles se adaptam ao ambiente e vão evoluindo de acordo com as necessidades que o ambiente demanda para eles. E aí ele disse que todos os animais eles evoluem, né? Ele afirmou que existia uma evolução dos seres vivos. Aí, as ideias de Charles Darwin, né, elas foram muito atacadas pelos os defensores da ideia do criacionismo. E quando ele tentou fazer a ligação que o macaco era um ancestral distante do ser humano, né? Muitas pessoas têm essa visão do evolucionismo, né? O homem veio do macaco. Quando ele falou isso, quando ele afirmou fez essa comparação entre o homem e o macaco, os defensores do criacionismo atacaram as ideias dele, dizendo como se nós somos a semelhança de Deus, como é que nós viemos do macaco? Então muitas pessoas atacaram as ideias de Charles Darwin e não acreditaram nessa teoria. Só que a gente tem que entender que uma teoria explica o surgimento da vida através da fé e outra tenta explicar através de fatos, de observações da natureza, né, que é o caso do evolucionismo. Então, são duas teorias distintas. Eu creio que não devemos tentar ficar de um lado ou de outro. A gente tem que ter a mente aberta e tentar observar de forma geral as várias teorias que explicam o surgimento da vida no planeta. Depois que os cientistas fizeram vários experimentos para tentar provar que a teoria da geração espontânea ela era falha, né, da biogênese era falha, e tentar comprovar a teoria da biogênese, aí ficou a dúvida. Então, se os seres vivos eles não surgem do nada, eles não surgem da matéria inanimada, de onde veio o primeiro ser vivo do planeta, né? E aí foram criadas várias teorias para tentar explicar de onde apareceu o primeiro ser vivo do planeta. E uma dessas teorias é chamada de panspermia, turma. Essa teoria aqui ela afirma que a vida ela pode ter surgido vindo do espaço através dos asteroides que caíram na Terra, que vêm caindo na Terra desde o início da formação do planeta. Como eu já comentei para vocês, o planeta, logo no início da sua formação, ele foi atingido por vários asteroides. E pode ser que tenha vindo vida, né, dentro desses asteroides, ou em forma de bactérias, ou na forma de moléculas complexas, né, que vieram do espaço, caíram na Terra e depois foram se reproduzindo e enchendo o planeta de vida. Então essa teoria é a teoria da panspermia, quer dizer que a vida veio do espaço. Só que essa teoria aqui ela tem alguns questionamentos, né? Algumas falhas assim que deixaram um pouco de dúvida nessa teoria, que foi a questão de quando um asteroide ele entra na atmosfera terrestre, quando ele está caindo, ele vem
ele entra na atmosfera e ele fica em temperaturas muito altas, ele queima, né? Esse cometa, esse asteroide, ele queima. É muito comum a gente ver uma estrela cadente, ver aquela estrela caindo lá no céu, bem brilhando, mas é porque ela vem em alta temperatura e ela começa a pegar fogo. E se viesse alguma vida, né, dentro desse asteroide, essa vida, no momento em que esse asteroide entrasse na atmosfera terrestre, essa vida ela seria exterminada por conta do calor. Ela não iria suportar o calor da entrada do asteroide na atmosfera e assim, mesmo que ele viesse do espaço, ele não conseguiria chegar vivo à superfície do planeta. Fora que algumas bactérias, a maioria dos seres vivos que existem hoje, eles respiram e não teria como esses seres vivos respirarem no espaço. Só que essa teoria, né, ela hoje em dia fizeram algumas descobertas de algumas bactérias que foram encontradas em asteroides e aí voltou a surgir uma nova aí esperança em confirmar essa teoria. Mas até então não tem nada provado. Também sabe-se hoje que tem várias bactérias que elas não precisam do ar para sobreviver. Elas não respiram oxigênio, elas são chamadas de bactérias anaeróbias. Além da temperatura do planeta, na entrada do planeta ser elevada, mataria a bactéria ou ser vivo que viesse. Além também de não ter oxigênio no espaço, ainda tem dois outros fatores que colocam dúvida na teoria da panspermia. É a questão do espaço ele ser muito frio. Quando o cometa está viajando, né, lá no espaço, ele está em temperaturas baixíssimas, então esse ser teria que também resistir a temperaturas muito baixas e ele teria que suportar também a alta radiação que tem no espaço, radiação solar. Hoje nós aqui na Terra nós só suportamos essa radiação solar por causa da camada de ozônio, mas lá no asteroide não ia ter camada de ozônio, né? Não tem nenhuma proteção contra a radiação solar. Então também são dúvidas aí que deixam essa teoria a desejar. Mas sabe-se que alguns estudos que foram feitos recentemente acharam alguns tipos de, já falei, né, vou repetir, acharam alguns vestígios de moléculas orgânicas dentro dos asteroides, porque o que queima é a parte de fora do asteroide, mas dentro, o que está dentro da rocha, né, ele está preservado. Então pode ser que também que essa vida ela tenha sido preservada porque estava dentro da rocha. Quando chegou ao solo, essa rocha se partiu e de alguma forma essa vida, essa molécula orgânica, ela foi parar nos mares e aí teria dado continuidade à evolução da vida no planeta, né? Apesar dessa teoria ela ter vários pontos fortes, mas até hoje ela não é muito defendida pelos cientistas, mas cabe a gente também ter conhecimento que existe essa teoria da panspermia. Outra teoria que pode explicar a origem da vida, turma, a gente já comentou aqui, mas vou comentar de novo, é a evolução química, né? Essa teoria ela teria sido proposta por dois cientistas, um russo e um inglês. O russo era Oparin e o cientista inglês era Rodin. Eles tentaram explicar que os dois fizeram, cada um fez a sua teoria, só que a teoria deles, mesmo eles tendo feito separadamente, no final ficou bem parecida, foi mais ou menos isso, a teoria do surgimento da vida, né? Existiam os gases primordiais lá na atmosfera primitiva, metano, hidrogênio, amônio, gás carbônico, vapor de água, e eles foram influenciados, a energia dos raios, das descargas elétricas, a energia da radiação ultravioleta, do calor da Terra na época, teria feito com que esses materiais eles desenvolvessem a primeira molécula orgânica, e dessa molécula orgânica teria surgido a vida, ou seja, a vida ela surgiu de uma evolução de substâncias químicas do próprio planeta. Então teria sido por acaso, né? Essa aqui foi a questão de a vida ter surgido por uma combinação de substâncias químicas que aconteceu durante milhares de anos aí no nosso planeta, e daí teria surgido a vida, né? A molécula foi se transformando numa célula, essa célula foi evoluindo até chegar aos seres que existem hoje em dia no nosso planeta. Certo? Essas substâncias químicas evoluíram e deram origem aos primeiros seres vivos, que foram, na verdade, não eram ainda considerados seres vivos, né? Mas as primeiras estruturas que deram origem aos seres vivos foram chamadas de coacervados, tá? Essas estruturas, e delas surgem os seres vivos.
Na época de Miller, turma, a ciência entendia que existiam dois tipos de substâncias: substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. As substâncias orgânicas, elas eram substâncias que só poderiam ser obtidas se fossem tiradas de seres vivos, né? As substâncias orgânicas, elas vinham de seres vivos, e as substâncias inorgânicas, elas vinham de seres não vivos. Ou seja, sangue, pele, músculos, ossos, elas eram substâncias orgânicas porque saíam de seres vivos. E substâncias como rocha, ferro, água eram substâncias inorgânicas porque elas eram provindas de seres não vivos, né? Então existiam esses dois tipos de substâncias. E tinha a afirmação que só poderia vir substância orgânica de ser vivo, substância inorgânica de ser não vivo. E lá na época da atmosfera primitiva, né, existiam então só substâncias não vivas, os gases, né, água, gás hidrogênio, metano, rocha, né, os minerais estavam lá, seres não vivos, inanimados. Então, depois que aconteceu essa evolução química, surgiu o primeiro ser vivo, ou seja, o primeiro ser orgânico, a primeira molécula orgânica. Tá? Isso era a teoria. Mas até então ninguém fez nada, não tinha feito nenhum tipo de experiência para provar essa teoria. E aí chega em 1953 a figura do cientista Miller, né? Stanley Miller. Ele fez um experimento, ficou conhecido como o aparelho de Miller. Ele tentou simular as condições que existiam na época da atmosfera primitiva, né? Ele tentou fazer uma simulação para ver o que ele conseguiria fazer, né? Fazer surgir simulando essa atmosfera primitiva. Na época que Miller fez esse experimento, ele era um jovem ainda estudante, e ele construiu esse aparelho no laboratório do professor dele, né? E aí ele fez o seguinte, turma. Ele fez o seguinte, ele construiu esse aparelho de vidro, né? Umas tubulações de vidro, e encheu isso aqui com os gases que existiam na época da atmosfera primitiva. Colocou colocou água, né, na verdade, colocou amônia, colocou metano, hidrogênio e monóxido de carbono. Colocou esses gases e ele começou a aquecer tudo isso aqui. Tá aqui uma fonte de energia, tá aqui o fogo, né? Começou a aquecer essa mistura, e essa mistura evaporava e circulava pelo aparelho, ó. Circulava. Quando chegava nessa parte aqui do aparelho, ele aplicava descargas elétricas, né? Ó, fagulha, eletricidade, para poder tentar ativar alguma coisa aqui nessa mistura. E essa mistura que vinha em forma de vapor resfriava, ficava acumulada nessa porçãozinha aqui, né? Que ficava acumulada, representava a água que ficava acumulada nos oceanos. E aí ele ficou fazendo essa experiência, aquecendo, dando choques elétricos, aquecendo, dando choques elétricos e circulando. E essa circulação, né, ela ficou simulando a atmosfera, a circulação do gás aqui, ó. O fogo simulava as altas temperaturas na época da atmosfera primitiva, né, dos vulcões. A Terra era muito aquecida, muito quente, então simulava essa parte. Então ele fez uma simulação. Ele fez essa simulação e ele teve uma surpresa quando ele foi analisar a água que tinha ficado aqui, ó, no fundo do aparelho, tá certo? Ele teve uma surpresa, ele achou algo nesse... Quando ele foi analisar a água que se formou aqui no fundo do aparelho, ele percebeu que haviam moléculas orgânicas. Aí ele se surpreendeu, mas como se eu coloquei só moléculas inorgânicas? Então basicamente ele criou uma molécula orgânica a partir de substâncias inorgânicas, ou seja, coisas que não tinham vida, substâncias que eram consideradas inanimadas, sem vidas, criaram uma substância que era considerada a substância que só existia em seres vivos. Então nesse momento aqui foi um momento primordial e muito importante para a ciência, né? Porque nesse momento ele conseguiu provar que a vida sim poderia ter surgido de uma evolução química, de acordo com a teoria da evolução química, né? Então esse aparelho construído por Miller foi muito importante para a ciência. Então, turma, faça uma leitura agora da página 61 à página 63. Lá vai ter muito mais detalhes
sobre o criacionismo, neocriacionismo, panspermia e evolução química. Estou notando que alguns não estão mandando as tarefas, né? O que ficou combinado é que vocês iriam fazer a parte de vocês enquanto a gente fizesse a nossa parte aqui. Atividades na página 64, 65, 66 e 67. Me dê o retorno dessas atividades e até a próxima videoaula. Muito obrigado e tchau!